Em que você confia que lhe dá tanta segurança, hein? Essa é a pergunta de Senaqueribe, o rei da Síria, a Ezequias, o rei de Judá. Essa história de hoje tem muito a nos ensinar sobre confiança, sobre em quem depositar a nossa confiança, tem muito a nos ensinar sobre como lidar com as ameaças, como lidar com o medo. E eu quero extrair com você algumas lições preciosas dessa nossa leitura de hoje, segundo livro dos Reis, capítulo 18 e capítulo 19. No capítulo 17, nós testemunhamos a queda, a dissolução do Reino do Norte, do Reino de Israel. A cidade de Samaria foi tomada, foi destruída, o Império da Assíria toma conta e dissolve todas aquelas tribos de Israel que estavam ali. O povo de Israel é levado para lugares isolados, é levado para o exílio, são dispersos em outros lugares. Aqueles poucos que ficam são misturados com outros povos da Babilônia que foram trazidos, e por isso existe toda essa miscigenação, essa história toda que a gente já conversou ontem. O Reino do Sul está testemunhando tudo isso. O seu reino co-irmão acabou de ser destruído. O reino de Israel já não existe mais. O reino de Judá ainda permanece, mas é muito menor, inferior em números, inferior em poder bélico, e eles estão ali, resistindo apenas no poder do Senhor. E o Império da Síria, cada vez crescendo mais, dominando mais e mais territórios. E nós temos então um personagem que aparece no capítulo 18, que é um último rei bondoso e verdadeiramente bondoso na história de Judá. Um momento de alívio em meio a tantos reis maus e perversos nessa história. Ezequias confiava no Senhor. Essa é a primeira descrição que o texto fala sobre ele, como isso é importante nessa história. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Ezequias confiou no Senhor e foi bem-sucedido, sendo guiado por Deus, sendo obediente a Ele em todos os aspectos, é o que o texto nos diz. E esse homem bondoso, de confiança, fiel, justo, ele resolve se rebelar contra a Síria. Para lembrar também as nossas leituras anteriores, nesse período de fragilidade dos reinos, eles passam a negociar, a pagar impostos, a negociar com o Império da Síria, depois o Império da Assíria, para evitar situações como essa de destruição, de aniquilação. Eles tentavam antes vias diplomáticas, pagamentos de benfeitorias, de impostos, para tentar evitar esse aspecto. Mas Ezequias resolve se rebelar contra a Síria e isso acaba se transformando num confronto. O imperador Senaqueribe, o rei da Síria, vem então com seu exército para tomar a cidade de Jerusalém. Ele envia seus mensageiros, suas tropas estão ali, ele envia mensageiros para dizer a Ezequias: perdeu, já era, você não tem mais o que fazer. Ele envia um porta-voz que está ali na porta da cidade e transmite e grita essa mensagem para que essa mensagem chegasse a Ezequias, dizendo: assim diz o grande rei da Assíria. Em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e força militar. Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, o rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Ou talvez vocês digam: confiamos no Senhor, o nosso Deus. Mas não foi ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários, os altares dele, obrigou todos de Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda de carros de guerra dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que não invadiríamos a sua terra sem a direção de Deus? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Olha essa conversa, olha os detalhes dessa conversa. Esses mensageiros estão na porta da cidade, gritando uma mensagem, teoricamente, para o rei Ezequias. Mas essa mensagem não era só para o rei, era para o povo, era para amedrontar as pessoas. E esse detalhe fica evidente na questão do idioma. Se você fez sua leitura, não sei se isso te chamou a atenção. Os mensageiros da Assíria estão falando em hebraico. E quando eles estão pronunciando essas ameaças, os oficiais de Ezequias dizem: olha, fala em aramaico.
A gente consegue entender o aramaico. Fala em aramaico, porque senão o povo do outro lado vai ouvir. A verdade é que o idioma falado na Assíria era o aramaico. Os oficiais, a turma da aristocracia ali de Judá falavam o aramaico, mas o povão falava hebraico. Ele envia mensageiros para fazerem ameaças na língua do povo, para que o povo entendesse, para que o povo compreendesse. Eles queriam todos amedrontados, tomados pelo medo. Ele usa de deboche, ele vai dizer, olha, qualquer coisa eu podia dar 2.000 cavalos para vocês, mas vocês não têm nem gente para montar esses cavalos, vocês não têm homens para montar nesses cavalos, não faria diferença. O nosso menor exército destruiria completamente vocês. E vocês estão confiando em quem? Em quem vocês confiam? É no Egito? Vocês fizeram uma parceria com o Egito? Acham que o Egito vai ajudar vocês? Ou talvez vocês estão por aí achando que confiam no Senhor e o Senhor poderá ajudar vocês? Percebe o discurso? O discurso do inimigo, daquele que se põe como autoridade, e ele vem com deboche, ele vem com dissimulação, ele vem jogando você para baixo, dizendo, você não tem o que fazer. Eu sei, eu tenho tudo, eu tenho todo o poder, você está nas minhas mãos. Se eu decidir, você está acabado assim, não há nada que você possa fazer. É assim que os intimidadores, os inimigos, os opositores costumam se portar, especialmente aqueles que estão em posição de poder. Mas o que Senaqueribe iria aprender a dura pena é que não existe ninguém de fato em posição de poder, senão o Senhor. Essa história não é uma história de triunfo constante, não é sobre dizer para você que você sempre será vitorioso, mas é sobre entender que ninguém é vitorioso ou derrotado sem o agir de Deus, sem a vontade de Deus. É Ele que está no controle. Senaqueribe jamais poderia dizer que ele teria todo o poder, poderia fazer qualquer coisa, e jamais deveria ter debochado do Senhor, dizendo, vocês vão confiar em quem? Nesse Deus de vocês? Vocês acham que o Deus de vocês pode fazer alguma coisa contra mim? Em outro trecho dessas ameaças, esses mensageiros dizem, olhe para as outras nações. Nós já destruímos tantos outros templos, tantos outros deuses estão no chão, foram destruídos, foram queimados, porque o Deus de vocês será diferente. Mas diante das ameaças, diante da oposição, o que o povo faz? Clama ao Senhor. O rei, os seus oficiais, chamam o profeta para que todos se coloquem na presença do Senhor e busquem a misericórdia de Deus. E o Senhor transmite essa mensagem. Não se assuste com os insultos, com os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria. Eu mesmo agirei contra o rei da Assíria. O desfecho dessa história, se você fez a leitura, você viu que, de fato, eles foram destruídos. Naquela mesma noite em que o profeta Isaías lança a mensagem do Senhor, dizendo que eles seriam livrados pelo Senhor, 185.000 soldados assírios amanheceram mortos. O seu exército os que sobraram voltaram, bateram em retirada, voltaram para Nínive e lá ficaram. E lá, tempo depois, Senaqueribe foi assassinado à espada. O preço foi pago. O preço foi alto. Para aqueles que se opuseram ao Senhor, que se levantaram contra a vontade de Deus, que duvidaram do poder do Senhor. Talvez você enfrente situações na sua vida onde opositores, onde inimigos venham se levantando. Inimigos que te humilham, que debocham de você, que te colocam numa situação e querem te fazer pensar que você não tem escolha, a não ser se curvar à sua vontade. Você não tem o que fazer, a não ser submisso. Faço o que eu quero, porque eu estou no controle, eu estou no poder. Mas eles não poderiam estar mais enganados. Ninguém está no poder que não o Senhor, e ninguém faz nada sem a sua autorização. Que confiemos no Senhor. Diante das oposições e diante dos inimigos, que nós tenhamos sim um coração humilde de nos colocar diante de Deus e consultar, Senhor, é o Senhor que está fazendo isso? Eu é que estou errado e de fato esse juízo vem sobre mim como algo vindo do Senhor? Se for, que recebamos com submissão, com humildade. Mas se não, que jamais sejamos dominados pelo medo. Permaneça fiel ao Senhor. Faça aquilo que você está convicto em Deus. Seja obediente a Ele. Faça como Ezequias. Seja fiel ao Senhor em tudo. Confie no Senhor em todo o tempo. Cumpra os seus mandamentos em todos os aspectos e confie no Senhor. Porque se você estiver dentro da sua vontade, Ele certamente o guiará, o protegerá diante dos maiores e mais impossíveis inimigos. Porque ninguém é páreo para o Senhor. Essa é uma lição importante da nossa leitura de hoje e que eu queria compartilhar com você. Confie no Senhor, confie só no Senhor. E quando alguém te perguntar em que você confia, que te dá tanta segurança, eu confio no Senhor, o Deus a quem eu amo, o Deus a quem eu sirvo. E Ele é quem está no controle de toda a história,
da minha e da sua vida. Deus te abençoe, faça sua leitura. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.